E aí, beleza? Após perder recentemente a mãe, Arizu passa a maior parte do tempo jogando videogames. Seu irmão o repreende por não arrumar um emprego e por faltar à entrevista que ele organizou especialmente para ele. Já o pai de Arizu não quer que ele cause problemas para o irmão. Enquanto isso, Karubi está beijando a garçonete no bar onde trabalha. Seu chefe o pega no flagra e o soca algumas vezes por tocar em sua garota. Como já está sendo demitido, Karubi revida antes de ir embora. Ao mesmo tempo, Shota tem que lidar com a mãe, que está sempre pedindo dinheiro para ele. Os três amigos se encontram para passar o tempo juntos, mas estão desanimados e decepcionados com a vida. Eles desejam poder viver em um mundo diferente. Determinado a se divertir, Karubi levanta Arizu e o leva para o meio da rua enquanto Shota grava. Os carros têm que desviar deles e mesmo correndo rápido, os rapazes acabam causando um acidente. Percebendo a chegada da polícia, o trio corre para a estação de metrô e se esconde em um boxe do banheiro. De repente, a energia acaba e ao saírem, os garotos descobrem que toda a estação está vazia. Para seu choque, as ruas também estão desertas. O grupo se separa e procura em suas casas e locais de trabalho, mas suas famílias e amigos também desapareceram. Eles percebem que seus celulares não estão funcionando. Quando anoitece, o trio discute o que fazer, mas é interrompido por uma tela gigante que anuncia o início do jogo. Uma seta os direciona para a arena do jogo, onde vêm algumas luzes ao longe. Eles a seguem até o edifício GM, onde atravessam um corredor sem perceber os lasers nas paredes. Uma placa os instrui a pegar um celular cada, que são ativados por reconhecimento facial. Não há sinal e uma contagem regressiva anuncia que o jogo começará em 2 minutos. Nesse momento, Shibuki aparece e joga um objeto nos lasers, revelando que tentar sair do local causará ferimentos. Após uma colegial também se juntar a eles, os celulares anunciam que é hora do primeiro jogo. Ele se chama Vivo ou Morto e sua dificuldade é 3 de copas. Eles precisam escolher a porta certa para escapar do prédio em 2 minutos. O elevador os leva a outra sala onde há uma porta com a palavra viver e outra com morrer. Enquanto discutem a resposta certa, gás tóxico começa a preencher a sala, forçando-os a se apressar. A colegial decide atravessar a porta de viver, mas é morta instantaneamente por um laser. Os outros correm pela porta de morrer pouco antes do tempo acabar e a sala anterior ser tomada por chamas. Na sala seguinte, as mesmas portas e o gás estão esperando. Karubi abre a porta de viver e nada acontece. Então eles passam por ela antes que o fogo reapareça. Eles percebem que, em cada sala, o tempo para escolher fica mais curto. Uma discussão surge sobre como proceder e Karubi soca Arizu, o que desencadeia uma memória de sua chegada. Arizu percebe que todas as pistas estavam na entrada e junta os dados para desenhar um diagrama do prédio. Seguindo esse desenho, o grupo atravessa várias salas, sempre escolhendo a porta certa sem problemas. No entanto, na última porta, as portas não estão onde deveriam. Arizu hesita, mas felizmente Shota gravou tudo e usa o vídeo para corrigir seus cálculos e escolher a porta certa. Todos correm por ela pouco antes das chamas aparecerem, mas infelizmente a perna de Shota pega fogo. O grupo apaga as chamas e ajuda Shota a andar até encontrar a saída de emergência para escapar do prédio. Lá fora, os celulares anunciam que eles venceram, mas também notam o estado grave da queimadura na perna de Shota. Em uma mesa, eles encontram o 3 de copas, que ativa um visto de 3 dias nos celulares, embora eles não entendam o que isso significa. Nesse momento, um homem ensanguentado aparece e diz que está desistindo do jogo porque ele nunca acaba. Não importa quantas vezes você vença. Então, um laser o mata e toda a energia acaba. Isso faz com que eles percebam que o visto indica quantos dias eles têm de vida e que, se quiserem mais tempo, precisam vencer mais jogos. Vários lasers aparecem por toda a cidade, matando todas as pessoas cujos vistos expiraram. No topo de um prédio alto, o Usagi observa as luzes enquanto pensa no pai e em como costumavam escalar juntos. Ela promete a ele que vai sobreviver ao jogo. De manhã, Arizu tenta pegar um carro, mas nenhum funciona e os vegetais que encontra estão podres. O grupo procura em várias lojas e apartamentos, mas nenhuma máquina está funcionando. Shota se pergunta se foi um pulso eletromagnético que causou tudo isso, logo antes os celulares do jogo também pararem de funcionar. Depois eles pegam pilhas
baterias para o rádio e comida enlatada para o almoço, enquanto compartilham o que estavam fazendo quando o misterioso apagão aconteceu. Shibuki diz que estava trabalhando, mas na verdade estava tomando banho após se sujar com seu chefe casado. Ela chegou 3 dias atrás e é a única sobrevivente do grupo dela. Como os garotos viram o apagão depois e os vegetais já estão podres, eles concluem que o tempo passa de forma diferente ali. O ferimento de Shota está piorando, então Karubi e Arizu conversam em particular e decidem entrar em um jogo sozinhos para aprender mais sem colocar o amigo em risco. Enquanto isso, Shibuki consola Shota, que está chorando e acha que não vai sair vivo. Ela admite o que estava fazendo com o chefe, explicando que o odiava, mas fazia isso para subir na carreira. Depois ela beija Shota e eles se envolvem, o que faz Shota lembrar do dia em que viu sua mãe com o padre local. Alguns apartamentos específicos na cidade se iluminam com novos jogos. Karubi e Arizu entram no mesmo jogo que Uzagi e todos recebem novos celulares. Quando o grupo atinge 13 jogadores, os celulares anunciam que o jogo está começando e a dificuldade é 5 de espadas. Nitobi explica que será um jogo físico e que cada naipe de carta tem um significado. Paus são batalhas em equipe, ouros são desafios de inteligência e copas envolvem traição. Quanto maior o número, mais difícil o jogo, mas também dá mais dias de visto. Os celulares então anunciam que o jogo será o clássico pega-pega. Para vencer, eles precisam encontrar a zona segura em um dos quartos do prédio em 20 minutos. Quando o tempo acabar, uma bomba escondida vai explodir. O grupo se espalha pelo prédio antes de uma sirene confirmar que o perseguidor está solto. Uzagi se esconde enquanto Karubi, Arizu e Nitobi tentam abrir portas, mas todas estão trancadas. De repente, eles ouvem tiros e um corpo cai na frente deles, indicando que o perseguidor está matando os jogadores. Ao olharem pela esquina, veem uma pessoa mascarada apontando uma arma e correm imediatamente. Karubi e Arizu conseguem se esconder atrás de uma parede, mas Nitobi continua correndo e é rapidamente morto. Um jogador vê isso e tenta escapar, mas vira na direção errada e é morto por um laser ao sair do espaço do jogo. Um por um, os jogadores estão sendo mortos enquanto Karubi e Arizu continuam escondidos e percebem que o perseguidor não pode vê-los por causa da máscara. Arizu grita essa informação e Uzagi grita de volta para compartilhar a localização do perseguidor, enquanto sobe por um cano para desviar de um tiro. Com apenas 8 minutos restantes, ainda há 7 jogadores. Ficar correndo, obviamente, não está funcionando. Então, os jogadores se reúnem e fazem um plano. Metade do time vai procurar nos andares restantes, enquanto os outros vão atrás do perseguidor. Um jogador é baleado e Karubi aproveita a chance para acertar o perseguidor com um extintor de incêndio. O golpe não faz efeito e o perseguidor o chuta para trás. Então, Aguni ataca o mascarado e começa a lutar com ele. Logo, Karubi se junta a ele, mas o perseguidor é forte o suficiente para dominá-los. Quando o perseguidor tira uma lâmina, ele consegue cortar o estômago de Karubi em apenas alguns movimentos. Enquanto isso, Arizu e Shishiya percebem que os tiros seguiam um padrão específico que os leva até a única porta destrancada. A dupla entra em um apartamento vazio e um segundo perseguidor tenta atacá-los de surpresa, mas Shishiya rapidamente a derruba com um taser. No entanto, a mulher se recupera imediatamente, então Shishiya sai correndo do apartamento enquanto Arizu se esconde em outro cômodo. A zona segura está lá e precisa de 2 pessoas para apertarem 2 botões e acabar o jogo. Arizu grita a resposta pela janela e Uzagi vai até lá enquanto Aguni continua lutando contra o primeiro perseguidor, ficando com uma cicatriz no rosto durante a briga. Recusando-se a perder, Aguni começa a socar o homem repetidamente até deixá-lo inconsciente de vez. O segundo perseguidor atira na porta para abri-la e Arizu desvia dos tiros antes de pular para lutar com a mulher. Tentando fazê-la largar a arma, Shishiya observa tudo, mas não ajuda. Uzagi escala as paredes para mudar de andar e entra na zona segura pela janela. Então Shishiya joga o taser para ela e Uzagi o usa para derrubar a atacante. Em seguida, ela e Arizu correm para apertar os botões com apenas um segundo restante. Os celulares anunciam que os jogadores venceram e os colares nos perseguidores explodem, matando-os instantaneamente. Karubi percebe que o celular do perseguidor diz fim de jogo. Então
então eles eram pessoas aleatórias forçadas a jogar também. Logo depois, Karubi ouve um barulho e encontra um rádio no bolso de um jogador morto. Uma voz no rádio diz: "A resposta está em nossas mãos, voltem para a praia." Shishia verifica os bolsos do perseguidor morto e encontra um desenho estranho. De manhã, Karubi e Arizu voltam e compartilham a mensagem do rádio. Eles querem procurar a praia, mas como os vistos de Shibuki e Shota expiram hoje, primeiro precisam jogar outro jogo. Arizu não consegue parar de pensar na perseguidora morta, sentindo-se culpado por sua morte. Karubi vai ao bar onde trabalhava e pega o anel de noivado que havia escondido lá. À noite, as grandes telas anunciam um novo jogo e o grupo segue as luzes até o jardim botânico. Eles encontram várias ferramentas em uma mesa com uma placa dizendo uso livre. Também há 4 celulares que mandam eles colocarem óculos especiais antes de anunciar o próximo jogo. O jogo será esconde-esconde com dificuldade 7 de copas. Uma pessoa será o lobo, enquanto as outras 3 serão os cordeiros, que devem se esconder do lobo. Se um cordeiro for encontrado pelo lobo, essa pessoa se torna o próximo lobo. O jogo dura 15 minutos e quem for o lobo no final vence, enquanto os cordeiros serão mortos pelos colares. O jogo começa e Shota é escolhido como o primeiro lobo. Ele entra em pânico imediatamente. Shota tenta tirar o colar, mas Arizu o impede porque tem medo de que quebrar as regras os mate. Quando Shota olha para o amigo, o lobo é transferido para Arizu. O mesmo acontece quando ele olha para Karubi. Então Shibuki faz questão de olhar diretamente para ele. Assim que se torna o lobo, Shibuki pega uma arma e corre para se esconder. Karubi corre atrás dela e quando ela tropeça, ele pula em cima dela para lutar e fazê-la olhar para ele. Shibuki pega uma pedra para atingir o ferimento dele, mas sem querer eles acabam fazendo contato visual e Karubi se torna o lobo de novo. Agora ele tenta fugir, mas Shibuki o agarra e começa a bater repetidamente no ferimento com a pedra. Depois que Karubi consegue chutá-la para longe, Arizu aparece e se torna o lobo, enquanto implora para os outros trabalharem juntos. Shibuki recusa e começa a persegui-lo, mas Shota a derruba no chão antes que ela ataque. Arizu corre novamente e se esconde para tentar usar as ferramentas e remover os óculos, mas lembra da morte da perseguidora e para. Karubi está procurando por ele e implora que o deixe ser o lobo, apontando que Arizu virou um perdedor sem futuro desde que abandonou a universidade. Um flashback mostra que o pai de Arizu sempre o insultava, mas Shota e Karubi estavam sempre lá para animá-lo. Às vezes Karubi até encurtava seus encontros para estar com os amigos. Chorando enquanto lembra de todos os momentos juntos, Arizu anuncia que vai desistir do jogo e começa a procurar seus amigos para passar o lobo, mas não consegue encontrá-los. Shota arrasta Shibuki para se esconder enquanto a tela principal lembra que os cordeiros devem se esconder. Karubi começa a falar sobre sua amizade pelos óculos e também fica escondido. Tanto ele quanto Shota querem que Arizu viva por eles. Arizu continua correndo e finalmente encontra Karubi, mas é tarde demais. O tempo acaba e Shota, Shibuki e Karubi morrem quando os colares explodem suas cabeças, deixando Arizu devastado e sozinho. De manhã, Usagi encontra um coelho na rede que deixou no parque e o mata para ter carne fresca. No caminho de volta, ela encontra Arizu desolado, deitado na rua. Quando se aproxima, ele diz que também vai morrer, mas ela não se importa e vai embora. É revelado que Usagi está escondida em um galpão com vários equipamentos de sobrevivência. Depois de comer seu ensopado de coelho, ela vai até a livraria buscar um romance e vê Arizu deitado na chuva. Um flashback mostra que Usagi era muito próxima de seu pai e eles sempre escalavam juntos. Um dia o pai foi sozinho fazer uma escalada especial sem oxigênio e a mídia começou a perseguir a família, acusando-os de forjar tudo. Para escapar da atenção indesejada, o homem partiu para outra escalada e nunca mais foi visto. No presente, Arizu acorda no esconderijo de Usagi. Ela divide sua comida com ele, mas ele não aceita porque se sente culpado pelas mortes
sortes dos amigos e quer se juntar a eles. Usagi conta que já se sentiu assim também, mas já que fez o esforço de cozinhar para ele, ele deveria comer. Arizu aceita a comida, mas continua parado, planejando deixar seu visto expirar. Quando Usagi menciona que ele a ajudou durante o jogo de pega-pega e que ela quer retribuir o favor, Arizu finalmente se levanta. À noite, a dupla segue as luzes que os levam até um ônibus. Lá dentro encontram 3 jogadores que estão juntos há um tempo e fazem todos os jogos em equipe, acreditando que isso os ajuda a vencer. Arizu percebe que Takuma tem uma perna ferida. Os celulares anunciam o início do jogo com dificuldade de 4 de paus. O jogo se chama Distância e eles devem suportar uma prova para chegar ao objetivo em 2 horas. As telas dizem distância 0, então eles deduzem que precisam se mover, mas o ônibus está sem gasolina. Takuma pede ao grupo para deixá-lo para trás e uma discussão começa. No fim, Takuma os convence de que é o melhor a fazer. Usagi, Arizu e os outros 2 homens começam a correr e o contador de distância nos celulares aumenta. Eventualmente, eles encontram uma estação de reabastecimento, mas Usagi desconfia das garrafas e compartilha sua própria água. Depois, eles continuam correndo até chegarem a uma estrada cheia de carros. Para seu choque, uma pantera está esperando lá e começa a persegui-los. Um dos homens se esconde debaixo de um carro, enquanto Arizu bloqueia a pantera com uma porta. Usagi encontra um sinalizador e o joga no animal, permitindo que ela, Arizu e o outro homem continuem correndo. Infelizmente, a pantera pula sobre o último homem e começa a devorá-lo. O grupo logo se cansa e não sabe se conseguirá continuar. Nesse momento, Arizu encontra uma moto na traseira de uma caminhonete e lembra que apenas os circuitos elétricos foram destruídos. Esse modelo de moto funciona a diesel. Então Arizu começa a empurrá-la de volta para a área do ônibus na esperança de ajudar Takuma. Usagi e o outro homem continuam correndo para frente apenas para descobrir que a estrada está bloqueada por uma parede. Com apenas 15 minutos restantes, Arizu chega ao ônibus. 10 minutos depois, Usagi e o homem ouvem um barulho, descobrem que a parede está começando a se romper e a água está jorrando. A dupla imediatamente começa a correr e, como Usagi é bem treinada, ela consegue escapar. No entanto, o homem está cansado e cai, então a água o mata. Nesse momento, Arizu e Takuma aparecem no ônibus e puxam Usagi para dentro, logo antes da água levá-la também. O tempo acaba e o trio ainda está vivo porque o ônibus tinha a palavra objetivo pintada o tempo todo, o que significa que eles precisavam ficar lá para vencer. O contador nos celulares indicava o quanto eles estavam longe disso. Depois que Takuma se despede deles, Arizu e Usagi pegam uma bicicleta e começam a atravessar a ponte para tentar encontrar a praia. Alguns dias depois, Arizu se aproxima de 2 jogadores para perguntar se sabem algo sobre a praia, mas os homens fogem assim que ouvem a palavra. Toda noite, ele divide a barraca com Usagi, o que o deixa desconfortável. Percebendo que Arizu não está acostumado a acampar, Usagi decide ensinar algumas habilidades de sobrevivência, como rastrear animais. Naquela noite, Arizu observa alguns jogadores se reunirem em um prédio. Ele nota que algumas pessoas estão usando a mesma pulseira com chave de armário, o que o faz perceber que Aguni e seu amigo também tinham uma. Usagi encontra outro grupo e percebe as mesmas pulseiras. Enquanto vários lugares começam a explodir pela cidade, os caras com as pulseiras entram em carros e vão embora. Então Arizu e Usagi começam a correr atrás deles. Isso os leva a um hotel chamado A Praia, que parece ter eletricidade. Antes de poderem reagir, são atacados por trás e desmaiam. De manhã, acordam dentro do hotel com um homem chamado Chapeleiro, que afirma que ali é uma utopia. Ele revela uma parede com um baralho completo pintado e muitas cartas já estão riscadas. Chapeleiro explica que para zerar o jogo e voltar ao mundo real, eles precisam vencer um jogo para cada carta. Ele teoriza que apenas uma pessoa pode escapar com um baralho completo, mas coletar duplicatas deve permitir que mais pessoas saiam também. O Chapeleiro acredita que é impossível um único jogador reunir todas as cartas, então quer que Usagi e Arizu ajudem. Ele também acha que foram levados para outro país por causa dos vistos e porque toda a sociedade japonesa não poderia desaparecer da noite para o dia. O hotel usa combustível para gerar eletricidade e chuva,
como abastecimento de água, as portas estão danificadas, então não podem ser trancadas. Os seguidores de Chapeleiro até reuniram várias armas de fogo. Há 3 regras para viver ali: todos devem usar trajes de banho, todas as cartas pertencem à praia e traidores são mortos. Chapeleiro pega as cartas da dupla para adicionar à coleção e ameaça Arizu e Usagi para que cooperem. Durante o dia, todos os jogadores da praia passam o tempo nadando, festejando, bebendo e se divertindo. À noite, uma sirene anuncia quando uma nova área de jogo abre na cidade e Chapeleiro faz um discurso inspirador, como se esses jovens fossem seu exército. Os jogadores são divididos em pequenos grupos para participar de vários jogos e ganhar muitas cartas. Um time enfrenta um tigre em um carrossel, enquanto outro é deixado pendurado no elevador humano. O grupo de Usagi usa fósforos para encontrar números em uma parede e o time de Aguni mata animais no parque de diversões com armas, espadas e até socos. Arizu entra em um jogo com Tata, Kuina e An, que diz que isso também é uma prova para ver se ele é apto a ser membro executivo da praia. O jogo se chama Lâmpada e sua dificuldade é 4 de ouros. A sala está lentamente se enchendo de água e fios elétricos estão pendurados no teto. Os jogadores precisam descobrir qual dos 3 interruptores acende uma lâmpada antes que a água os empurre contra os fios. Há 3 regras: apenas um interruptor acende a lâmpada, eles têm apenas uma chance de escolher enquanto a porta está aberta, mas enquanto a porta está fechada, podem brincar com os interruptores o quanto quiserem. Se alguém estiver na sala da lâmpada ou a luz estiver acesa, a porta não se fecha. Eles precisam responder juntos como grupo para vencer, ou os fios elétricos vão matar todos. Um dos jogadores toca nos fios por curiosidade e morre na hora. Arizu pensa nas regras e faz os outros fecharem a porta antes de usar o primeiro interruptor. Ele espera alguns minutos, desliga o interruptor e abre a porta para testar o segundo. Mas nada acontece. Então ele pede para Kuina tocar na lâmpada e ela diz que está quente, o que significa que o primeiro interruptor a acendeu. Eles escolhem o 1 e vencem o jogo. Quando Arizu volta para o hotel, fica feliz ao ver que Usagi também sobreviveu ao jogo dela. A comemoração é interrompida pela força militar do Chapeleiro, liderada por Aguni, que foi buscar Usagi porque Chapeleiro pediu por ela. Arizu a defende e Aguni ordena que seus homens quebrem as pernas dele. Nesse momento, o Chapeleiro aparece e manda Aguni perdoar Arizu dessa vez, já que ele é novato. Depois, Arizu é convidado para uma reunião executiva e fica chocado ao descobrir que Chishiya faz parte dos líderes. Eles adicionam as cartas mais recentes à coleção e percebem que só faltam as cartas com figuras e o 10 de copas. O visto do Chapeleiro vai expirar em breve e Mira sugere que ele entre em um jogo de copas, já que muitos jogadores estariam dispostos a se sacrificar para proteger o líder. No entanto, eles não podem prever qual será o próximo jogo. Então, o Chapeleiro anuncia que participará do próximo que surgir. No dia seguinte, Arizu e Usagi conversam com os jogadores para buscar informações. Cada pessoa tem teorias diferentes e é difícil saber o que é rumor e o que é verdade. À tarde, Usagi decide procurar armas para se preparar caso precisem delas. Arizu ouve tiros e vê alguns caras se afastando de um lixo. Quando olha dentro, ele fica horrorizado ao encontrar dezenas de corpos. Chishiya e Kuina aparecem e explicam que aqueles são os traidores. Eles contam que querem mudar o status quo e convidam Arizu a se juntar ao plano deles. Os soldados não estão satisfeitos com a liderança de Chapeleiro e Chishiya acredita que eles vão tomar o controle da praia em breve. Quando isso acontecer, ele pretende roubar as cartas e fugir. Mais tarde, Arizu se reúne com Usagi, que não conseguiu encontrar armas porque elas estão protegidas pelos soldados. Arizu decide contar para ela sobre o plano de Chishiya. No dia seguinte, An abre as cabeças de 2 jogadores mortos para procurar o chip de GPS que os mestres do jogo devem ter colocado para rastreá-los. Ela é interrompida quando todos os executivos são chamados ao quarto de Chapeleiro. Todos ficam surpresos ao ver Chapeleiro morto e descobrem pelos outros jogadores que ele foi encontrado assim nas ruas. Presumem que ele morreu em um jogo e discutem quem deve assumir a liderança. As regras dizem que deveria ser o braço direito do Chapeleiro, mas os militantes ameaçam todos para votarem em Aguni. O soldado Niraj até soca o rosto do Chapeleiro morto por diversão e agora Aguni pode abrir o envelope
preto que contém a senha do cofre com as cartas. Depois de memorizar a senha, ele sela o envelope novamente com o anel do líder. Enquanto Aguni faz um discurso para anunciar que é o novo líder, Tishia inicia seu plano. Ele percebeu que Aguni ficou surpreso ao olhar o papel com a senha e teoriza que ele estava vazio, acreditando que a senha real são os números gravados no anel de selagem. Enquanto ele, Usagi e Kuina ficam de vigia, Arizu se infiltra para encontrar o cofre e testar a senha. No entanto, o número está incorreto e um alarme dispara, chamando a atenção dos soldados. Arizu vê Tishia entre eles e percebe que o plano era incriminá-lo o tempo todo. Enquanto Usagi também é capturada, Niraji começa a chutar Arizu até ele desmaiar. Depois, Arizu é amarrado a uma cadeira e tem o rosto coberto com fita. É deixado em um quarto escuro para esperar até de manhã, quando o seu visto expira. Enquanto isso, An faz uma autópsia em Chapeleiro e encontra a bala que o matou. Tishia discute seu plano real com Kuina, revelando que sempre soube que o cofre era falso. Ele havia notado Aguni olhando para uma pintura e acha que dentro do envelope havia um desenho que combinava com ela. Enquanto Kuina fica de vigia, Tishia verifica atrás da pintura e encontra o cofre verdadeiro. A senha do anel funciona e ele pega todas as cartas. Os outros soldados estão segurando Usagi para que Niragi possa se aproveitar dela. Usagi morde a língua dele e é socada por isso. Nesse momento, as luzes piscam para anunciar o início de um novo jogo. Tishia joga um objeto na saída e percebe que a praia é a arena do jogo. Então, os lasers não o deixam sair com as cartas. Celulares aparecem em uma mesa para cada jogador no hotel e todas as TVs anunciam que o próximo jogo é o 10 de copas. Todos os jogadores, exceto Arizu, se reúnem no saguão, onde encontram Momoka com uma faca no peito. O jogo se chama Caça às Bruxas e eles têm 2 horas para descobrir quem matou a garota e jogá-lo no fogo. Os soldados querem queimar a melhor amiga de Momoka, a Sahi, já que elas estão sempre juntas. Mas Usagi e Mira impedem, dizendo que acusações precisam de provas. An aproveita para explicar que estava trabalhando no corpo do chapeleiro e que o tipo de bala encontrada prova que ele foi assassinado por alguém ali. Uma garota começa a acusar outros e o soldado Samura a mata imediatamente com sua espada. Aguni anuncia que se o assassino não se entregar, ele vai jogar todo mundo no fogo. As pessoas entram em pânico e começam a fugir enquanto Niraji e outros soldados atiram aleatoriamente. Usagi pega o último celular e se junta a Tata, Asahi e um amigo de Tata para procurar Arizu. Logo, jogadores começam a ser mortos por todo o prédio e seus corpos são jogados no fogo, mas nenhum deles é o assassino. Eventualmente, Samura inicia um incêndio no porão para forçar todos a saírem para o pátio, onde Niraji pode atirar neles do telhado. O grupo de Usagi se separa para procurar Arizu e ela encontra um soldado apavorado escondido no banheiro, que conta a localização dele. Tata vê seu amigo ser baleado e pula no atirador, socando-a até ela também revelar onde Arizu está. Enquanto isso, Kuina e Tishia estão escondidos na sala das câmeras de segurança, monitorando tudo e notam alguém se movendo no escuro. Kuina vai até lá e encontra An pegando super cola. An planeja usá-la com pó para pegar as digitais da faca. As duas são encontradas por Samura, então Kuina manda An ir enquanto ela luta com ele. Movendo-se rápido, Kuina consegue desviar dos ataques de Samura e correr para outros cômodos, usando os móveis como proteção. Samura pergunta o que Kuina fazia antes e ela diz que trabalhava em uma loja de roupas, mas isso não é toda a verdade. Kuina nasceu como menino e treinava no dojo do pai, mas sempre perdia. Seu pai também a espancava sempre que a encontrava fazendo coisas femininas. Eventualmente, o pai a expulsou de casa e ela fez sua transição. Anos depois, ao visitar a mãe no hospital, a senhora imediatamente a reconheceu e a chamou de linda. Em contraste, Samura era um escritor fracassado que raspou a cabeça e fez tatuagens ao entrar no jogo para recomeçar. A luta continua e Samura consegue fazer um corte no braço de Kuina. No entanto, ela reage
rápido, desarma ele e o derruba com um chute. Isso quebra alguns vidros e Samura começa a jogar os cacos no chão para dificultar a movimentação de Kuina, que está descalça. Ele pega a espada novamente e ataca, mas Kuina se concentra e o derruba mais uma vez, matando-o com um golpe certeiro na cabeça. A fumaça começa a encher o hotel e as pessoas se juntam nos corredores para sair, facilitando para os soldados matá-las. Niraj continua atirando nas pessoas que saem enquanto lembra dos seus dias de escola. Outros garotos o agrediam e zombavam dele, e esse trauma o transformou em um homem violento. Shishia aparece de repente atrás de Niraj e diz que um dos executivos deve ser o assassino. Ele joga todas as cartas no ar e enquanto Niraj se distrai, Shishia usa um lança-chamas improvisado para queimá-lo. No saguão, An pega a faca do corpo de Momoka. Lá fora, os soldados continuam queimando corpos, enquanto Aguni lembra de sua amizade com o chapeleiro antes de serem trazidos para o jogo. Enquanto isso, Arizu cai na cadeira e acha que a fumaça vai matá-lo. Ele começa a lembrar dos melhores momentos com seus amigos e decide sobreviver por eles. Esfregando o rosto no carpete, Arizu consegue tirar a fita da boca e volta a respirar normalmente. Ele começa a gritar e é ouvido por Usagi e os outros, mas a porta está trancada. Nesse momento, mais soldados aparecem e começam a atirar, então Tata e Asahi os derrubam com objetos aleatórios. Usagi sai pela janela de um quarto e alcança o cômodo vizinho para finalmente encontrar Arizu. Ela o tira de lá e se reúne com Asahi e Tata. Faltando apenas 30 minutos, eles dão o último celular para Arizu e explicam rapidamente as regras. Arizu aponta que jogos de copas brincam com os sentimentos das pessoas, então a bruxa deve ser alguém influenciando o jogo. Ele percebe que os mestres do jogo devem ter observado a praia o tempo todo e esperaram a morte de Chapeleiro para iniciar este jogo, o que significa que apenas uma pessoa pode ser o assassino. Ao mesmo tempo, An termina seu experimento com a faca e descobre quem é o assassino, mas é encontrada pelos soldados e nocauteada. Um flashback mostra Momoka e Asahi se filmando nas ruas vazias da cidade. Fazia 5 dias desde que todos desapareceram e elas decidiram registrar tudo. Elas mencionaram conhecer uma certa pessoa antes de serem levadas para um lugar especial onde começaram a trabalhar. O flashback termina quando Momoka desce para a estação de metrô, que era tão escura que Asahi a perdeu de vista. No presente, Aguni e seus soldados reúnem os sobreviventes no saguão para matá-los todos. Arizu os interrompe e pede ajuda para capturar o assassino, mas Aguni começa a espancá-lo. Usagi interfere, dizendo que isso significa que Aguni deve ser o assassino e ele admite que é verdade. Ele ordena que os soldados atirem, mas Arizu os impede, afirmando que Aguni está mentindo. Arizu sempre achou estranho que os soldados não tenham tomado o controle da praia antes, já que tinham todas as armas, e conclui que Aguni e Chapeleiro sempre trabalharam juntos. Aguni era responsável por controlar pessoas violentas como Niraj, permitindo que Chapeleiro fosse o líder carismático sem problemas. No entanto, ele foi lentamente enlouquecendo pelo poder e matou vários jogadores que estavam escondendo cartas. E isso o inspirou a criar a regra que condenava traidores à morte, o que Aguni odiava. Depois do último jogo do Chapeleiro, Aguni o confrontou, pedindo para acabar com a praia. Ele ficou tão furioso que tentou atirar nele, mas Aguni atirou primeiro em legítima defesa, matando seu melhor amigo. No presente, Aguni continua batendo em Arizu até ouvir ele dizer que também matou seus melhores amigos. Os jogadores percebem que Aguni queria matar todos, independentemente do jogo, para se vingar do Chapeleiro. Arizu conclui que Momoka é a assassina e que ela mesma tirou sua vida, mas Aguni o derruba e insiste que foi ele. Uma briga começa enquanto Aguni tenta continuar matando pessoas, querendo levar todos com ele. Descobre-se que ele se sente culpado porque a arma do Chapeleiro não estava carregada. Asahi diz a Usagi e Arizu que vai criar uma distração para que eles possam queimar Momoka. De repente, Asahi anuncia que ela é a distribuidora do jogo, e um laser a atinge na cabeça, matando-a na hora. Nesse momento, Kuina traz An, que confirma que Momoka tirou a própria vida. Enquanto Usagi conclui que alguém deve ter controlado as garotas, Arizu finalmente convence Aguni a parar com as mortes. Infelizmente, o fogo do porão
finalmente chega ao saguão, e quando a multidão tenta pegar Momoka, eles são interrompidos por Niragi, gravemente queimado, que começa a atirar. Ele joga uma tocha para espalhar as chamas ainda mais rápido e continua atirando na multidão, fazendo todos correrem em pânico. Usagi e Arisu pulam em Niragi para pará-lo, mas ele rapidamente os joga para longe. Quando está prestes a atirar neles, Aguni intervém para agir como escudo e pega Niragi antes de pular da sacada. Ambos caem no fogo e morrem. O choque da multidão é interrompido pelos celulares, que lembram que faltam 3 minutos. Enquanto todos carregam Momoka para a pira do lado de fora, Arisu percebe que o celular de Asahi ainda está gravando. Quando Momoka queima nas chamas, os celulares anunciam que o jogo acabou e os sobreviventes venceram. Como todos estão distraídos, Shishiya aproveita para pegar o 10 de copas. Na manhã seguinte, Usagi e Arisu assistem ao vídeo no celular de Momoka. Descobrem que Momoka e Asahi eram distribuidoras, o que significa que elas montavam jogos ou participavam deles como perseguidoras ou disruptoras. No entanto, elas eram monitoradas como jogadores normais, e revelar suas identidades significava morte. Na estação de metrô, uma porta secreta levava ao esconderijo dos jogos, que era uma estrutura muito avançada. Lá dentro, pessoas assistiam aos jogos em telas gigantes, rindo e apostando nos vencedores. Fazer as pessoas morrerem dava mais dias de visto para Momoka e Asahi, mas elas não aguentavam mais aquilo. Depois, Usagi e Arisu seguem o vídeo até a porta secreta na estação. Quando encontram o quarto secreto, descobrem que todas as pessoas já estão mortas. Nesse momento, Shishiya e Kuina saem das sombras e revelam que encontraram esse lugar seguindo o desenho no bolso do perseguidor, que era um mapa. No entanto, eles não mataram todas as pessoas ali, e ainda não sabem quem é o mestre do jogo. Julgando pelos ferimentos, Shishiya acha que essas pessoas foram mortas depois que queimaram Momoka. De repente, as telas ligam para anunciar uma transmissão especial. Mira os parabeniza por encontrar todas as cartas numeradas e começa a exibir clipes de todas as mortes nos jogos até agora. Então, ela anuncia que no dia seguinte, novos jogos começarão para conquistar as cartas com figuras. Dirigíveis aparecem por toda a cidade carregando versões gigantes das cartas que faltam, terminando assim a primeira temporada de Alice in Borderland, série de ficção científica e thriller de 2020. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!